Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui para mais um momento da oração e o jejum da fé. Estamos no 20º jejum, desses 21 jejuns, como nós iniciamos há alguns dias, e hoje é o penúltimo jejum. Mas antes de darmos início aqui, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Joselito Carlos e quero também pedir a você que não é inscrito que se inscreva, e se você se agradar desse vídeo, servir para você, você dá o seu like e também compartilha, tá certo? E como eu tenho feito aqui em todas as orações, em todos os jejuns que nós temos apresentado a Deus, eu sempre venho com uma palavra antes da oração. E a palavra de hoje está em Hebreus, no capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a fé é isso. A fé é a certeza, é a convicção. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós fazemos pela fé, porque temos uma certeza, existe uma convicção do que nós estamos fazendo. Estamos fazendo para Deus. Ora, mas eu não vejo Deus. Eu nunca vi Deus. Eu nunca toquei em Deus. Mas pela fé, eu creio que Ele existe. Pela fé, eu creio que Ele ouve as minhas orações. Pela fé, eu creio que Ele se agrada do jejum quando é feito com sinceridade de coração. Pela fé. Então essa certeza que existe dentro da pessoa, essa convicção que existe dentro da pessoa, é que faz com que tudo na vida dela, apesar das lutas, apesar dos desafios, apesar das adversidades, ela crê que com Deus ela vai vencer, que Deus não vai desampará-la, que Deus não vai deixá-la. E ela crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam em Deus. Se você é uma pessoa que, de repente, diante das situações que você tem enfrentado na sua vida, a sua fé tem sido abalada, a sua fé tem sido, estremecida diante das situações, vem aqueles momentos de dúvidas, vem aqueles momentos, que a pessoa ela começa a questionar Deus, começa a questionar as promessas de Deus. É porque você começou, a deixar de dar ouvidos à voz de Deus. Você começou a deixar de fazer a manutenção da sua fé, porque a fé, eu vou colocar aqui como se fosse uma ferramenta que precisa de manutenção. Ela necessita de manutenção. E a manutenção da fé é a palavra de Deus, é a santificação. O Senhor Jesus diz, santificai-vos na verdade. A minha palavra é a verdade. Então, quando você medita na palavra de Deus, você procura se fortalecer em Deus, aí você jejua, você ora, você procura não apenas ler a Bíblia, mas você procura meditar na palavra de Deus. Você procura ser assídua na igreja, apesar, às vezes, vem dificuldades, situações para impedir que você se congregue, que você esteja sempre participando dos cultos, das reuniões, tudo para colaborar contrário à sua fé, para fazer você se sentir uma pessoa desestimulada, desanimada. Aí começa a fé se apagando. É assim que começa. Quando você começa a ter aquelas sombras de dúvidas,
você começa a questionar, você começa a dizer, poxa, mas eu tenho lutado tanto, eu não tenho visto resultados. E aí você começa a desanimar, sua oração já não é mais a mesma, você já não consegue mais fazer um jejum, você já não tem mais ânimo para ler e meditar na palavra de Deus, você já não tem mais forças para ir à igreja. Esse é o começo do fracasso, do naufrágio espiritual. É quando a pessoa começa a se esfriar. E quando ela vai ver, ela está afastada, ela está escrava do mal. E é com esse propósito que neste 20º jejum e oração, eu quero orar por você, juntamente com você. Se possível, onde você estiver aí, feche os seus olhos, tá certo? E vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós entendemos que é pela fé que nós temos uma, certeza de que tudo que existe veio das coisas que não existiam. Como diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Entendemos também que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Entendemos também que, pois pela fé os antigos obtiveram testemunho, e hoje em dia também as pessoas têm alcançado bom testemunho, é pela fé. Então, meu Deus, que essa fé, ela, se porventura começou a se apagar no coração dessa pessoa, que através desta oração, desta palavra que ela ouviu aqui agora, essa fé venha a ser acesa, meu Pai. Essa fé venha a ser reavivada dentro de cada uma dessas pessoas. Então fortalece essa pessoa que está fraca, desanimada, prostrada, começou a questionar, começou, a ter dúvidas com relação às tuas promessas na vida dela. Não deixe ela desistir, não deixe ela desanimar, meu Pai, mas fortalece ela nessa reta final. Nós estamos, meu Deus, a 2 dias do fim de mais um ano, e que ela não venha terminar esse ano, meu Deus, entregue, desanimada, cabisbaixa, caída, mas que ela venha recobrar ânimo, que ela venha se levantar, se erguer do pó e crer que o Senhor é com ela. E porque o Senhor é com ela, ela vai vencer essas lutas, ela vai vencer essas batalhas. Então seja com ela, meu Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E abençoe esse jejum, abençoe essa oração. Honra a fé de todos que participam conosco deste propósito, meu Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém? Então continue nessa fé. Nós estaremos aqui na quarta-feira, dia 31, no último dia do jejum e a oração, a partir das 5 horas da manhã, e eu quero convidar você para participar conosco desse último jejum e oração que nós estaremos aqui nesse canal, participando, finalizando um ano de luta, um ano de batalha, mas crendo que Deus até aqui nos ajudou. Tá bom então? Então, fique nessa fé, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.